Olá, amigos seguidores do canal CISO Sudamérica. Buenos dias a todos, como estão? Espero que todos estejam bem, que haya passado uma boa noite, que tenham todos um novo dia maravilhoso, com muita paz, saúde, felicidade e tranquilidade, tá bem? Bueno, amigos seguidores, ayer en la noche, en la tarde y en la noche de domingo, por Dios, hubo um domingo final de dia maravilhoso a todos, pois houve poucos sismos. Estamos fazendo este vídeo que vai ligar para todos início de la madrugada de lunes. Hoje já é dia lunes. Estamos fazendo o vídeo com os sismos que se passaram ayer em la tarde dia domingo, em la noite de domingo e em la madrugada de lunes, tá bem? Bueno, vamos a hablar de los sismos que se iniciaram ayer em la noite, dia de domingo. Se passou primeiro em la tarde, não? Domingo la tarde houve alguns sismos e ligando ao início de la noite. Bueno, vamos iniciar com um sismo que se passou em Chile. Chile houve um sismo de 3.1 em escala Richter a 222 km de profundidade, às 4:29 da tarde. Lejos de la Terra, baixa intensidade, pequeno movimento em Chile com este sismo. Depois, novamente, Chile 3.3 em escala Richter a 103 km de profundidade, às 4:54 da tarde de ayer domingo. Baixa intensidade, lejos de la Terra, novamente pequeno movimento. Depois Peru 3.9 na escala Richter, a 49 km de profundidade, cerca de la Terra, baixa intensidade, com pequeno movimento em Peru, às 4:19 da tarde de ayer domingo. Depois Chile 4.3 em la escala Richter, a solamente 33 km de profundidade. Esse ha tenido movimento em Chile 4.3, ha movido, sentiu o movimento que se passou às 4:55 da tarde de ayer. Depois Chile 3.1 na escala Richter, a 98 km de profundidade, às 5:27 da tarde de ayer. Chile 3.1 no cerca da Terra, 98 km, lejos de la Terra, 3.1 na escala Richter, baixa intensidade. Sentiu pequeno movimento Chile. Depois Colômbia 3.9 na escala Richter, a 57 km de profundidade, cerca de la Terra, baixa intensidade. Pequeno movimento em Colômbia 3.9 na escala Richter, às 5:46 da tarde de ayer domingo. Depois Argentina 3.1 na escala Richter, a 251 km de profundidade, às 6:40 da noite de ayer domingo. Pequeno movimento, pois foi lejos de la Terra e baixa intensidade. Seguindo Chile 4.12 na escala Richter, a solamente 10 km de profundidade, sentiu o movimento Chile com este 4.12 que se passou ayer em la tarde às 5:55 da tarde de ayer. Depois seguindo Chile 3.1 na escala Richter, a solamente 98 km de profundidade, cerca da Terra, baixa intensidade, às 6:27 da noite de ayer, pequeno movimento. Depois Argentina 3.1 na escala Richter a 251 km de profundidade, lejos de la Terra, baixa intensidade 3.1 na Argentina, sentiu pequeno movimento às 7:40 da noite de ayer domingo. Chile 3.5 na escala Richter a 109 km de profundidade, às 11:15 da noite de ayer domingo. Baixa intensidade, lejos de la Terra, pequeno movimento em Chile.
Novamente Chile 3.0 na escala Richter a 266 km de profundidade, lejos de la Terra barra intensidade Chile 3.0 a la 1:01 de la madrugada de hoje. Seguindo Chile 4.6 na escala Richter, este sentiu muito movimento em Chile 4.6 a 112 km de profundidade. Mesmo sendo lejos de la Terra, 4.6 Chile é sentido a la 1:35 de la madrugada. Depois Chile 2.9 na escala Richter a 229 km de profundidade, lejos de la Terra barra intensidade, pequeno movimento, a la 1:50 de la madrugada. Chile 2.7 na escala Richter a 123 km de profundidade, lejos de la Terra barra intensidade, a la 1:55 de la madrugada. Chile 2.6 na escala Richter a solamente 9 km de profundidade, a las 12:18 de la madrugada. Pequeno movimento em Chile. 2.7 na escala Richter a 124 km de profundidade, a las 12:35 de la madrugada. Pequeno movimento. Argentina 3.12 na escala Richter a las 12:37 de la madrugada, pequeno movimento Argentina 3.2. E finalizando o vídeo de hoje, final de la tarde, noite e madrugada de lunes. Chile 4.0 na escala Richter a 65 km de profundidade, sentiu o movimento Chile com este sismo a las 3:23 de la madrugada. Tá bem, amigos seguidores? Não olvide de dar seu like, inscrever no canal, envie para seus amigos, vizinhos, familiares e grupos do WhatsApp, tá bem? Regressaremos, provável em la tarde de hoje, dia lunes, com os sismos que se passarem final de la madrugada, pela manhã e início de la tarde de hoje, tá bem? Tenham um ótimo dia a todos e hasta la tarde. Tchau, tchau.